Olá você, está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Flamengo reage no segundo tempo e ganha bem do Madureira. Arrascaeta chega a 100 jogos pelo Flamengo e celebra o feito. Atacante já aceita sair do Flamengo depois da Copa do Mundo. Flamengo fecha a contratação de mais um atacante. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Meus amigos e minhas amigas, muito bom dia. Olha a minha cara de felicidade de novo aqui. É sempre muito bom acordar no dia seguinte de uma vitória tão importante do nosso Mengão queridão. Vamos combinar. Mas a noite de ontem, no primeiro tempo principalmente, foi aquele filme de terror novamente. Nossa, que sufoco! O time repetiu, infelizmente, aqueles velhos erros, principalmente com aquela apatia, né? Com aquela preguiça, com aquela jogo depois de uma grande feijoada. O negócio estava feio ali naquele primeiro tempo. O time entrou pressionado pela torcida nessa partida, né? Porque antes de começar o jogo, a torcida do Mengão fez o seu protesto violento pelas más atuações recentes e cantou aquela musiquinha de vergonha, vergonha, time sem vergonha. Eu, sinceramente, me surpreendi com essa atitude da torcida, né, antes do jogo começar, porque, geralmente, essa musiquinha ela é cantada no finalzinho dos jogos, né, quando o jogo acaba, a torcida não gostou da atuação do time, então essa musiquinha aí, ela é característica desse final de jogo. Eu vi um primeiro tempo aí novamente muito ruim do Flamengo, muito abaixo da crítica, que não marcava alto, não brigava pela segunda bola, não tinha intensidade e com aquela soberba, né, estava achando que a qualquer momento iria resolver a partida contra um Madureira que veio totalmente recuado, né, e jogando por uma bola num contra-ataque. E o time do Flamengo não sabia como furar aquela retranca feroz, né? Só deu 2 chutes no gol e trocou muitos passes, ao invés de tentar arriscar mais de fora da área. E quando fez isso, contou aí com as excelentes defesas do bom goleiro Negrete. O cara fechou o gol ali, principalmente numa bola do Pedro. E com isso, um ataque contra a defesa se instalou no jogo. Terminou o primeiro tempo com o placar em branco, infelizmente, e com a saída de campo do time sob vaias, né? Vaias novamente. Aí veio o segundo tempo e o Felipe Luiz mexeu bem dessa vez. Colocou o Arrascaeta no lugar do Carrascal e o Samuel Lino no lugar do Cebolinha, que era, inclusive, um dos melhores ali do Flamengo. Era um dos mais perigosos do nosso ataque, estava tentando chutar, enfim. Mas eu acho que o Felipe Luiz quis preservar o Cebolinha para o jogo de quinta-feira contra o Lanús, né? Porque ele é titular atualmente do time. Aí o time mudou da água para o vinho, né, pessoal? Começou a pressionar a saída de bola do Madureira, começou a brigar mais pela segunda bola, marcou mais sob pressão, subiu suas linhas, aumentou a intensidade e encurralou o Madureira sob a batuta do nosso querido Arrascaeta, que entrou muito bem, obrigado, e num rebote na meia-lua da área, o De La Cruz, que também vinha fazendo uma boa partida, acertou um belo chute no cantão direito do goleiro Negrete e abriu o marcador para alívio da nossa torcida, né, que estava passando ali um sufoco. E aí, a partir desse momento, começou a incentivar o time e a pedir mais gols, né? E numa tabela muito boa entre o Arrascaeta e o Pedro, o Arrascaeta novamente deu um bolão para o Samuel Lino, que quando ia fazer o gol sofreu pênalti. O juiz na hora não deu, mas estava na cara que tinha sido pênalti, foi lá no VAR e deu. O Arrascaeta foi lá, né, com perfeição de sempre, marcou o seu gol de número 100 com a camisa do Flamengo, ampliando para 2-0 no marcador, dando uma aliviada, né? O Flamengo queria mais e passou a dar um tremendo amasso, um tremendo sufoco no Madureira. E num lance primoroso do Arrascaeta para o Samuel Lino, o Lino tocou com açúcar para o Luiz Araújo, que foi lá e só cumprimentou a bola, meteu no gol, né? Fez o terceiro gol do Mengão. Aquele passe tipo faz e me abraça, né? Do Samuel Lino pro Luiz Araújo, que entrou muito bem no jogo também. Os dois entraram muito bem no jogo.
O que a gente quer, pessoal, é ver essa disposição do segundo tempo, com todos vocês correndo em busca dos gols, fazendo jus aos salários que vocês ganham. Eu gostei do nosso goleirinho lá, o Andrew, que apesar de pouco trabalho durante o jogo todo, fez 2 grandes defesas, uma inclusive de mão trocada muito bonita. Para mim, o melhor em campo, indiscutivelmente, foi o Arrascaeta, que quando entrou o time cresceu e dominou a partida. O cara comandou tudo. Ele jogando, o Flamengo é outro. Gostei do Ayrton Lucas, apoiou muito bem o ataque o tempo inteiro e ainda salvou um gol certíssimo no segundo tempo, colocando para córner. Gostei também do Felipe, que não tirou o Pedro, porque ele vinha jogando muito bem e sendo sempre muito perigoso. Pedro precisa de tempo, minutagem, para voltar a ser o grande artilheiro. Eu gostei também da entrada aí do Samuel Lino, gostei da dupla Vitão e Danilo, né? Espero que o Felipe Luiz, para esse jogo de quinta-feira contra o Lanús, coloque o Danilo e o Léo Pereira na zaga do Flamengo, porque o Ortiz, todo mundo sabe, não está bem. Eu gostei do Royal, que dessa vez fez boas jogadas ali pela ponta direita e cruzou boas bolas. Foi muito bem o Royal, na minha opinião. O De La Cruz também fez um bonito gol e vinha jogando muito bem até sair, né? Também foi poupado. Achei que o Paquetá entrou muito assim, displicente, errando muitos passes e me pareceu um pouquinho gordinho, né? Gostei do garoto Everton Araújo, que joga sério e desarma muito bem. Garoto bom de bola. Essa vitória, pessoal, é importante e nos coloca praticamente numa outra final do Campeonato Carioca, né? A 8ª seguida e nos dá a chance de mais um tricampeonato, o 7º da nossa história, porque eu acho muito difícil ou quase que impossível, né? O Madureira reverter essa situação aí, fazer 3 gols, pelo menos, para botar nos pênaltis. E, pelo visto, a gente vai encarar mesmo o Fluminense novamente, porque o Vasco perdeu mais uma para eles ontem de 1-0, mesmo os caras estando com 10 no segundo tempo, e acabou demitindo o seu técnico Fernando Diniz, e no Maracanã o Fluminense é franco favorito, né? Está invicto aí um tempão, sob o comando lá do técnico argentino Zubeldia, né? Que inclusive novamente foi expulso ontem. E tudo leva a crer que a gente vai ter mais um emocionante Fla-Flu nessa decisão do Campeonato Carioca. O Flamengo já está quase de fora, deixaram chegar, agora aguenta. Para o jogo dessa quinta-feira aí contra o Lanús, essa vitória dá muita moral para o nosso time e para o nosso time conquistar o bicampeonato dessa Recopa, porque a paz está de volta ao ninho, graças a Deus, e o Felipe Luiz vai poder trabalhar em paz novamente essa semana para o time fazer uma grande partida e premiar a nossa torcida com o primeiro título dessa temporada de 2026. A vitória era, sim, uma obrigação, tinha que ganhar do Madureira e uma missão importante que foi cumprida. E vocês foram lá, levantaram, sacudiram a poeira e deram a volta por cima, muito legal. Parabéns, rapaziada, é isso que eu espero de vocês sempre. Aquela velha e boa raça rubro-negra está de volta. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me ajuda aí, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada nesse vídeo e pronto, valeu, muito obrigado. A vitória do Flamengo por 3-0 sobre o Madureira nesse domingo, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, foi marcada pelo gol de número 100 do Arrascaeta com a camisa rubro-negra. Parabéns, Arrasca, você é demais. O uruguaio ídolo e multicampeão pelo clube marcou de pênalti no jogo realizado no Maracanã, na mesma baliza que o Pelé fez o 1000º gol, no outro canto. Em entrevista depois da partida, o Arrascaeta festejou a marca dos 100 gols e também comentou as vaias da parte da torcida antes da bola rolar, com gritos de time sem vergonha e queremos raça. Feliz por atingir uma marca tão importante com essa camisa. E a gente sabe mais que ninguém que futebol é momento. O que passou fica para trás. 2026 agora, esquecer tudo que já aconteceu.
principalmente nós já sabemos que estamos abaixo do que a gente tem que estar. Como conversamos com os jogadores, já falamos no vestiário, com todo mundo. É momento de trabalhar tranquilamente, voltar a jogar melhor, a ter melhores atuações, porque praticamente foi esse time que ano passado conquistou quase tudo. Assim que, como eu falei, treino, trabalho e dedicação só. Uma curiosidade, Arrascaeta, porque você fez o gol com uma chuteira e terminou com a outra, né? Não sei o que aconteceu. Você vai fazer, você tem algo especial para essa chuteira dos 100 gols? Numa baliza aí que teve o gol 1000 do Pelé, né? Só de representatividade que a gente tem aqui no Maracanã. E também dos 100 gols que você fez, qual que vem à sua cabeça assim o mais bonito? Eu lembro aquele de bicicleta contra o Ceará lá em 2019. Eu fiz várias perguntas aqui, quero ver se vai conseguir responder todas aí. Sim, como falei, eu feliz principalmente por ajudar o time, como falo sempre, priorizar o grupo, isso é o mais importante. Teve gols bonitos, ruins, mas que ajudaram a conquistar coisas importantes, isso que todo mundo vai lembrar. Mas como falei, é momento agora de trabalhar, voltar a que essa torcida volte a acreditar nesse grupo que deu muitas alegrias. Minha chuteira, não, o campo está um pouquinho duro, aí que troco um pouquinho. A volta da semifinal do Campeonato Carioca entre Madureira e Flamengo vai ser na segunda-feira da próxima semana, novamente no Maracanã, às 21 horas, horário de Brasília. Horáriozinho sem vergonha, ó. O Filipe Luís abriu a entrevista coletiva depois da vitória de 3-0 sobre o Madureira ontem, esclarecendo as declarações em Buenos Aires. Eita, o negócio não ficou legal, não. Na ocasião, ele disse que as acusações do Vini Júnior de que sofreu racismo por parte de Prestiani em jogo entre Benfica e Real Madrid na Liga dos Campeões se tratava de um caso isolado. Antes das perguntas dos jornalistas, nesse domingo o Filipe Luís deu uma declaração sobre o caso, para ele esclarecer aí os fatos. Ele já havia divulgado uma nota sexta-feira e disse que as suas palavras foram amplamente mal interpretadas na coletiva concedida em Buenos Aires, depois da derrota para o Lanús. Produção coloca aí o Filipe Luís dando a sua explicação. Primeiro eu gostaria de esclarecer as minhas palavras, que foram amplamente mal interpretadas na última coletiva que eu fiz. Em nenhum momento, a minha intenção foi minimizar o caso de racismo, ou ao ato racista, nem de desrespeitar a vítima nesse caso. Muito pelo contrário, eu estou com o Vinícius, o Flamengo, estamos com o Vinícius, tenho um carinho, uma admiração gigante por ele, e eu estou com ele, não tenho nenhuma dúvida do que eu estou falando. Eu sei que como treinador, a minha postura pública gera muita expectativa, e realmente pode ser que eu não me expliquei com suficiente clareza sobre o assunto. Eu repudio o racismo. Eu condeno o ato racista. Racismo é crime. É crime. E, como eu falei um dia antes, para um meio de comunicação, um dia antes do jogo, se o menino fez isso, não cabe a mim julgar a ele. Mas se ele fez, que ele pague. Que pague com força. Porque eu chegar aqui e falar é fácil. Fazer camiseta, não racismo, é fácil. Usar pulseira antirracismo é fácil. Tudo isso é muito fácil. O difícil é punir. Então, se ele fez, que ele pague, que fique bem claro. Outra coisa que eu quero deixar bem claro foi a palavra, né, talvez que eu usei sobre um caso específico, né, na pergunta do companheiro de vocês, isolado, do companheiro de vocês, que ele perguntou, a pergunta dele foi como o Flamengo foi tratado nas visitas que veio para a Argentina, né? E eu quis dizer caso isolado, daquele caso isolado dentro do campo, que foi aquele caso que aconteceu naquele jogo. Que existem mais casos? Existem mais. Muitos mais. Na Argentina, no Paraguai, na Espanha, na Inglaterra. No Brasil, existem muitos casos de racismo no Brasil. E eu amo meu país. Existem casos de racismo, de homofobia, de machismo, de corrupção. E todos esses problemas
não quer dizer que eu não tenha que amar meu país e que eu não possa gostar da Argentina. Eu gosto, amo o Brasil, e que fique bem claro que talvez eu quis me expressar de um caso específico, a palavra, ou talvez... E com isso, porque estou triste e decepcionado com tudo que aconteceu, porque não foi fácil para mim chegar, depois de perder o jogo, e meu time, com a minha responsabilidade de jogar do jeito que jogou e perder, não é fácil chegar numa coletiva e responder uma pergunta e que tudo seja perfeito. Então, portanto, eu queria deixar isso bem claro para vocês e dizer mais uma vez, estamos com o Vini. Estou com o Vini. O Flamengo apoia todas as causas do Vini, sempre. E queria só esclarecer isso aqui antes de vocês poderem fazer perguntas, porque fiquei bem triste com toda a repercussão que aconteceu. E vocês me conhecem. Vocês, o pessoal que está aqui, me conhecem bem. Mas tudo bem. Eu espero que isso tenha esclarecido o meu pensamento sobre esse caso e bola para frente. Vamos lá. O Flamengo decidiu manter o Jorge Carrascal no elenco e recusou uma proposta de 20 milhões de euros, cerca de 110 milhões de reais na cotação atual, do Al Rayyan do Catar. A diretoria do clube entende que o meia é peça importantíssima nessa temporada e não pretende negociar nenhum titular nesse momento. Mesmo com valores considerados altos, o rubro-negro optou por segurar o jogador. Internamente, a ordem é preservar a base do time para as competições em andamento e evitar, assim, perdas relevantes durante o calendário. O clube entende que uma saída agora poderia impactar no rendimento da equipe. Do lado do jogador, o staff também não demonstra interesse em uma transferência para mercados alternativos nesse momento. A ideia do jogador é permanecer aqui no Flamengo pelo menos até a disputa da Copa do Mundo e, depois disso, buscar um retorno para o futebol europeu. O meia colombiano vê a Europa como prioridade na sua carreira e, por isso, propostas de ligas como a do Catar não são tratadas como destino ideal nesse momento. A estratégia é manter a visibilidade em alto nível competitivo antes de uma eventual transferência. O Olympique de Marseille da França segue monitorando a sua situação e também já demonstrou interesse em contratá-lo. O clube francês avalia uma investida que pode se aproximar na casa dos 18 milhões de euros. Ainda assim, o Flamengo mantém postura firme e não pretende negociar o Carrascal nessa janela de transferências. A diretoria entende que o jogador faz parte do grupo principal e tem papel relevante na rotação ofensiva do time. E por isso, qualquer conversa sobre a saída só deve acontecer em outro cenário de mercado, possivelmente depois da metade do ano. E com isso, o Carrascal segue à disposição da comissão técnica e deve permanecer no grupo pelo menos até o meio do ano. O futuro do colombiano, no entanto, continua ligado ao mercado europeu, que é tratado como destino prioritário num próximo passo da sua carreira. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo deve mesmo negociar o Carrascal no meio do ano? Coloca aí! O Flamengo fechou a contratação de mais um atacante e ele está muito perto de desembarcar aqui no Rio de Janeiro. Trata-se do jovem Diego Reis, jogador do América do México, que chega para reforçar a base rubro-negra. A informação é do portal Mundo Bola Flamengo, que afirma que o mexicano chega para realizar exames médicos e assinar o seu contrato com o Mengão hoje. Com a aprovação nos exames, ele vai assinar o seu contrato e passa a ficar disponível inicialmente para a equipe sub-20. Mas existe também um plano para que o Diego Reis possa viver uma integração aí ao time profissional muito em breve. O Reis, inclusive, já vinha treinando com o André Jardine no time principal do América do México. Portanto, ele já tem aí uma experiência mínima dentro de um time profissional. O Flamengo entende que uma adaptação geral reduz riscos e amplia o potencial do jogador, a depender da resposta técnica e física do atleta. Diego Reis é um artilheiro que já soma 56 gols pela base do América do México, considerando o sub-14 até o sub-20.
O jogador é tido como uma das grandes promessas do clube mexicano. Vale lembrar que o Flamengo encontra dificuldades para trazer um centroavante para a equipe profissional. A janela fecha em poucos dias, no dia 3 de março, e o clube deve fechar o período sem uma contratação para o ataque. Ao longo dessa temporada, pode ser que o Diego Reis receba chances no time principal do Felipe Luiz. O Diego Reis tem apenas 18 anos e se tornou um dos grandes destaques do time mexicano, principalmente no campeonato local Sub-21. Ele é destro e tem 3 gols em 4 jogos na temporada. O centroavante é o segundo mais jovem a ter sua estreia profissional no América do México. Ele jogou pelo Campeonato Apertura 2024 com apenas 16 anos. Seja muito bem-vindo, meu garoto. Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!